Num esporte associado a montanhas de dinheiro, afinal de contas não há gramado de várzea nem bola de meia no automobilismo, especialmente na Fórmula 1, nós nos acostumamos a ouvir falar em somas proibitivas de custos e todo dia comentamos sobre gente que nasceu, se não em berço de ouro, em situações muito confortáveis. É raro ver pilotos com origens humildes chegando ao ápice do esporte a motor. Aconteceu, mas é raro. Roberto Pupo Moreno, Lewis Hamilton e Esteban Ocon são alguns dos nomes que a gente poderia citar. E ao longo dos anos, alguns desses nomes se destacaram e tornaram-se até lendários pela grana. Pessoas muito abastadas, vindas de famílias donas de tudo ou de quase tudo e que chegaram na Fórmula 1. E uma concepção equivocada, inclusive, leva muita gente a acreditar que o fenômeno de pilotos pagantes é recente. E como a gente vai ver, tem gente pagando para correr há muito tempo. E é deles, então, dos bilionários, que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Não há meios de ranquear quem tem mais grana, a não ser que a gente soubesse da declaração de imposto de renda de alguns. Mas há meios de ranquear o desempenho dos super ricos e é o que a gente vai fazer hoje, começando do pior e indo até o melhor. Filho do magnata russo Dmitry Mazepin, um dos grandes controladores e acionistas da gigante do ramo de fertilizantes Uralkali, Nikita Dmitrievich Mazepin foi um piloto de Fórmula 1 que correu uma temporada, 2021. Nas pesquisas para escrever esse roteiro, deparei-me com a informação de que o pai dele é um ex-acionista e ex-chairman da Uralkali. E na Rússia, a gente sabe como a banda toca e como, de repente, a banda para também de tocar. Até o momento da gravação desse vídeo, inclusive, não há notícias de que Sr. Mazepin pai e por que não também Mazepin filho tenham acordado num saco preto com 3 facadas nas costas e um bilhete de despedida. É possivelmente o pior da lista de bilionários. Nikita you will never know. Não apenas ficou famoso pela propensão a acidentes, mas também por ser um piloto sujo. Começou no kart, escalou Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, sempre se envolvendo em confusão, em manobras que não beiravam só a ilegalidade, mas a irresponsabilidade. São famosas as imagens dele espremendo Felipe Drugovich numa corrida da Fórmula 2 no Bahrein. E com a Haas precisando de uma grana, em 2021 foi oficializado ao lado de Mick Schumacher. Sem resultados expressivos e correndo com a bandeira neutra por decisão do Comitê Olímpico Internacional que foi acatada pela FIA, ele acabaria tendo como melhor resultado um 14º lugar naquela temporada de 2021. Quando vira para 2022, a Rússia invade a Ucrânia e os Estados Unidos, mais a União Europeia, aprovam uma série de medidas de embargo econômico ao país de Putin, como medida punitiva pela agressão unilateral ao país vizinho, a Ucrânia. E como a sua equipe, até então, a Haas, é americana, correndo num campeonato europeu, a Fórmula 1, que pertence a um grupo americano, ela não teve outra alternativa, senão rescindir o contrato com a Uralkali e, por conseguinte, com o Mazepin, que ficou a pé. Foi um fim abrupto para a breve passagem do Mazepin na Fórmula 1, de quem ninguém, vamos combinar, sente nenhuma saudade. Filho do magnata canadense de origem iraniana Michael Latifi e da magnata ítalo-canadense Marilena Latifi, Nicholas Daniel Latifi nasceu numa família mais rica, se é que você consegue imaginar, do que a de Lance Stroll. O lado do pai controla empresas do ramo alimentício sob o capô da Sofina, cuja marca mais conhecida para nós brasileiros é a Lavazza. E do lado da mãe, o grupo Saputo tem também várias marcas sob o seu guarda-chuva, nenhuma delas que eu pesquisei atuando no Brasil, mas esse lado sozinho movimenta todo ano 14 bilhões de dólares. Nicholas começou a correr em 2009 e foi vice-campeão aos 13 anos da Rotax Júnior canadense. Subiu pela escadinha com resultados sempre discretos, mas também sempre a certeza de que conseguiria chegar lá. Lá onde? Onde ele quisesse. Tinha grana para correr na categoria que desejasse. Correu de F4, F3, F2 e em 2020, levando aporte financeiro pesado para uma Williams que ainda precisava de muita grana, Sir Frank ainda não tinha vendido a equipe, assina para correr ao lado de George Russell, protegido da Mercedes. Não demorou muito e percebemos que ele era lento e não impressionava ninguém. Por outro lado, pelo menos não era sujo como Nikita Mazepin. Era apenas fraco. E dinheiro não compra velocidade, compra portas abertas
e paciência, e a Williams teve bastante paciência com ele, que correu por lá 2020, 21 e 22. Nesses anos todos conseguiu levar o carro aos pontos nas temporadas de 21 e 22, 2 vezes em 21 com um 7º e um 9º lugar e mais um 9º em 2022 em Suzuka. No meio do ano passado, a Williams educadamente avisa Latifi de que não contará com seus serviços para o ano seguinte, esse ano de 2023. E os americanos do fundo de investimento Dorilton, que adquiriu nesse meio tempo o controle da Williams, resolvem trazer um norte-americano, que nos leva a Logan Hunter Sargent. Outro dia numa live eu comentei, não sei exatamente qual é a grande empresa que banca a carreira de Sargent, porque a grana do Latifi, do Stroll e do Mazepin a gente sabe de onde vem. Bem, talvez a gente não saiba a origem da grana do Sargent porque não seja pra gente saber. Ele vem de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, não exatamente seu pai, mas seu tio Harry Sargent III. É um empresário muito rico e inclusive influente doador de campanha do Partido Republicano. De acordo com uma investigação interna conduzida pelo Pentágono, Departamento de Defesa americano, Sargent II forneceu combustível para as Forças Armadas Americanas com sobrepreço, com superfaturamento de 200 milhões de dólares. A família tem uma fortuna estimada em 1,4 bilhão de dólares. Ele começou no kart, venceu campeonatos regionais e nacionais e migrou para os carros em 2015, aterrissando na Fórmula 3 Internacional em 2019. Foi terceiro no campeonato e subiu para a Fórmula 2 em 21. E em 2022 faz a temporada inteira sendo quarto no campeonato com 2 vitórias, 1 segundo e 1 terceiro lugar. Em 2023 e com o beneplácito de toda a Fórmula 1, que sempre quis crescer nos Estados Unidos, ele acerta uma vaga na Williams e vem até aqui fazendo uma temporada abaixo da crítica. Até o momento a Williams tem 21 pontos no campeonato, todos marcados pelo outro carro, de Alexander Albon. Isso coloca ele num patamar possivelmente abaixo do Latifi, mas nessa lista está acima porque a carreira na Fórmula 1 ainda não acabou. Mas fazendo uma temporada melhor do que a dele, Nick De Vries já foi mandado embora da AlphaTauri. Não sabemos até o momento se ele manterá a vaga, mas se tem alguém ocupando espaço sem merecer no grid atual da Fórmula 1, muito antes de Lance Stroll, esse alguém é Logan Sargent. Italiano, nascido em Milão em 1961, Paolo Barilla vem de uma família proprietária de uma das maiores fabricantes de massa para macarrão e afins da Itália. E aí você raciocina comigo, grande fabricante de massa para macarrão num país que consome isso aos montes e conclui, o negócio deve ser grande. Sim, a Barilla é gigantesca, inclusive é vista nos supermercados aqui do Brasil. Esse vídeo não é patrocinado, mas poderia, até porque tá na hora do almoço, eu tô gravando esse vídeo e isso está me deixando com fome. Barilla correu de kart, Fórmula 3, Fórmula 2 na Itália, andando na equipe Everest de Giancarlo Minardi, antes de Minardi ser Minardi, e é lá que ele justamente correria fazendo uma prova em 89 e quase toda a temporada de 90, sem resultados expressivos. Teve 6 participações nas 24 horas de Le Mans, vencendo uma vez em 1985 como parte do trio formado ainda por Klaus Ludwig e Luis Krages, acho que é assim que fala. Luis Krages. Filho do empresário que capitaneou o grupo Pão de Açúcar de supermercados aqui no Brasil por décadas, Pedro Paulo Faleiros dos Santos Diniz teve no seu pai o primeiro racer para dar o exemplo. Abílio Diniz e o irmão Alcides correram e venceram as 1000 milhas brasileiras em Interlagos 1970 a bordo de um Alfa Romeo GTA. Pedro Paulo começou a correr de kart tarde para os padrões gerais do automobilismo aos 18 anos de idade. Estreou nos carros ainda no Brasil correndo de Fórmula Ford brasileira e depois Fórmula 3 sul-americana até migrar para a Inglaterra. Lá faz a Fórmula 3 inglesa em 91 e 92, fazendo 2 pódios em 92, e em 93 e 94 faz a Fórmula 3000 a bordo dos carros da Forte Corse. Contando com o apoio da família, ele e a Forte Corse sobem para a Fórmula 1 em 95, com o experiente e talentoso Roberto Moreno como mentor, coach e escudeiro. A equipe era basicamente um time da Fórmula 3000 andando na Fórmula 1 e tomava 7, 8 voltas em todas as corridas. Mas ainda assim, e numa época em que apenas os 6 primeiros pontuavam, ele consegue um 7º lugar na Austrália em 95, quase indo aos pontos. No ano seguinte, passa para Ligier e faz 2 pontinhos com 2 sextos lugares na Espanha e na Itália, além de resultados que dariam pontos hoje em dia, com 2 décimos na Austrália e no Grande Prêmio da Europa, e um 8º no Brasil e um 7º em San Marino. Em 97 e 98, corre na Arrows e
soma de novo mais pontos por lá e outras posições defensáveis para o carro que ele tinha. Faz 2 com um quinto lugar em 97, além de um sétimo, um oitavo e um décimo. E no ano seguinte, 3 pontos, 2 de um quinto lugar e outro de um sexto, com mais um nono que hoje sabemos daria ponto. Em 99 ele muda de equipe e tem sua melhor temporada, fazendo 3-2 nos pontos, acima de ninguém menos que Jean Alesi, que ruim não era. Ele somaria nesse ano 3 sextos lugares, 1 ponto em cada um, contra 2 do francês companheiro de equipe. Ele continua na Sauber em 2000 e a equipe traz para correr ao seu lado Mika Salo. Nesse que seria seu último ano na Fórmula 1, Diniz zera e todos os pontos do time são marcados pelo finlandês. Ele deixa o volante e passa a dedicar-se como dirigente na equipe Prost, onde tinha adquirido uma parcela. A empreitada não dá certo e depois disso ele assume uma função de destaque no Brasil, cuidando da Fórmula Renault. Hoje trabalha numa fazenda de orgânicos nada relacionada ao automobilismo. Mas se não foi um gênio da Fórmula 1, pode-se dizer que teve alguns resultados interessantes para chamar de seus nas pistas. Lance Strolovic, ou como é mais conhecido Lance Stroll, é um piloto canadense, filho do empresário do ramo de vestuário Lawrence Stroll. O pai fez fortuna com a marca de roupas Tommy. Esse vídeo não é patrocinado, mas poderia, se bem que eu não gosto muito dessa marca. Mas também, se quiser patrocinar, não tem problema, a gente corta esse pedaço do vídeo e seguimos amigos para sempre. Ele começou no kart aos 10 anos de idade, vencendo provas nos Estados Unidos e no Canadá, e em 2010 vira piloto da Academia Ferrari. Em 2014 estreia nos carros, correndo provas extra-campeonato organizadas pela Academia Ferrari, disputando ao lado de Latifi e um tal de Max Verstappen, onde ele, Stroll, faria pódios e algumas poles. Começa para valer na Fórmula 4 italiana pela Prema e leva o título. Ele vence a Toyota Series neozelandesa e corre a Fórmula 3 europeia na equipe Prema, onde àquela altura seu pai já tinha comprado um pedaço da equipe. Ele corre nessa temporada contra uma galerinha que se tornaria nossa conhecida, como Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc, George Russell e Alexander Albon. Leva uma corrida, faz 6 pódios e termina o campeonato em quinto. Em novembro de 2015, deixa a Academia Ferrari e torna-se piloto de testes da Williams. E aqui acontece uma coisa curiosa. Stroll não passa pela GP2 ou Fórmula 2. Ele salta de um título na Fórmula 3, que muitos acusam de ter sido manufaturado para que ele vencesse, quando companheiros de equipe estranhamente passam a andar devagar. Quem fez essas acusações foi um tal de George Russell, para assumir em 2017 uma vaga como titular na Williams ao lado de Felipe Massa. Entre 2016 e 2017, seu pai estava de olho em comprar um pedaço da equipe de Sir Frank, que não topou vender àquela altura. O pai pagou uma grana forte para a equipe fazer com o filho um programa extenso de testes usando um carro de 2014. Com isso, Stroll teria rodado antes de chegar na Fórmula 1 mais de 10 mil quilômetros. O fato é que de cara isso não pareceu adiantar muita coisa, porque Stroll colecionou na primeira metade de 2017 erros parecidos com os meus e seus jogando videogame. Ainda assim, ele soma naquele ano 40 pontos, conseguindo um 12º no campeonato e chega a ir ao pódio em Baku. É verdade que ele jogou fora um segundo lugar porque tirou o pé do acelerador antes da linha de chegada? E tomou um passão de Bottas caindo para terceiro, mas enfim, fez pódio. Sempre questionado, ele marcou pontos consistentemente em 18, 19, 20, 21 e 22, até, veja você, entrar na mira da torcida organizada BR, porque afinal de contas ele é um obstáculo à pátria amada e idolatrada salve salve ter um filho seu que não foge à luta dentro do carro. Isso porque Stroll pai comprou a Racing Point, a rebatizou de Aston Martin, fabricante de carro inglesa que ele comprou também liderando um consórcio de investidores, e o filho corre na equipe do pai enquanto o filho quiser. Desses todos até aqui, Stroll é sem dúvidas o melhor deles. Fez 3 pódios até hoje e uma pole position em condições bizarras naquela corrida da Turquia com um asfalto lambuzado em 2020, para cima de Hamilton, Verstappen, Vettel, Leclerc e o resto do grid. Embora essa informação seja mantida discreta, a família de Lando Norris tem uma grana. Seu pai, Adam Norris, ganhou muito dinheiro administrando fundos de pensão e aposentou-se, escute bem, aos 36 anos de idade. Hoje é investidor, tem participação em diversas empresas e uma fortuna estimada em 300 milhões de libras esterlinas. Lando, a gente sabe, é um nome do presente e do futuro da Fórmula 1 e ainda candidato a muita coisa. Tem até o momento 8 pódios, uma pole position e esse ninguém questiona, tem direito por mérito a estar no grid da Fórmula 1.
Esse é o menos conhecido deles por ser o mais antigo e possivelmente também o mais interessante. Nascido Alfonso Antônio Vicente Eduardo Angel Blas Francisco de Borja Cabeça e Vaca e Leighton, em Londres, era membro da nobreza espanhola e afilhado do rei Alfonso XIII. Seu avô, inclusive, o nono Marquês de Portago, foi prefeito de Madrid. Apesar de espanhol, foi educado em Biarritz, na França, e aprendeu 4 idiomas. Perdeu o pai ainda jovem. O pai era jovem e ele era criança. Depois de uma partida de polo a cavalo, chiquérrimo. Praticava diversos esportes, foi inclusive aos Jogos de Inverno de 1956 em Cortina d'Ampezzo, na Itália, e venceu uma aposta voando com um avião por dentro da Torre de Londres. Decidiu, assim, do nada, virar corredor depois de correr ao lado de Luigi Chinetti na carreira pan-americana. Venceu diversos grandes prêmios, como o Tour de France, o GP da cidade do Porto, todos eles provas extra-campeonato. E pela Fórmula 1 mesmo, tem um segundo lugar no Grande Prêmio da Inglaterra em 56 e um quinto na Argentina em 57. Namorou atrizes de cinema, sempre frequentou a elite europeia e sofreu um acidente fatal na Mille Miglia de 1957 a bordo de uma Ferrari, ocasião em que morreu também seu navegador e mais 10 espectadores. É considerado, inclusive por muitos, o primeiro e mais famoso caso de um piloto pagante nas primeiras eras do esporte a motor. Vindo de uma família aristocrata de Roma, em que o próprio pai era um famoso corredor de lanchas offshore, Hélio nasceu e cresceu em berço de ouro. Frequentou os melhores colégios, estudou piano até concluir uma formação clássica e começou pelo kart, como a maioria. Com grana, mas também com resultados, entrou no radar das equipes italianas como a Minardi e, por causa da Minardi, da Ferrari, onde chegou a testar algumas vezes. Entrou na Fórmula 1 pela Shadow, pagando pela vaga na época algo em torno, dizem, de $25 mil por corrida. Ele corre lá em 79 e em 80 passa para Lotus, onde ficaria até 1985, chegando a dividir o time nesse ano com um tal de Ayrton Senna. Hélio seria superado pelo Senna por 38 a 33 pontos, 2 vitórias para o Senna, uma para o De Angelis, e os dois acabariam não dando-se muito bem, com o italiano chateado porque a equipe acabou caindo de amores pelo brasileiro. Ele então olha por cima do muro e vai correr na Brabham, onde correria apenas as 4 primeiras provas de 86, antes de morrer tragicamente num teste em Paul Ricard. Se não era visto como um campeão em potencial, certamente era candidato a correr no futuro na Ferrari e também a vencer mais provas. O acidente acaba abreviando uma carreira que já tinha 2 vitórias, 9 pódios e 3 pole positions. Andreas Nikolaus Lauda, Niki Lauda, tricampeão lendário da Fórmula 1, vem de uma dinastia ligada a bancos e indústrias na Áustria. Sua família foi veementemente contra sua entrada no automobilismo. Quando começou, teve que fazer um financiamento bancário e pagar uma apólice de seguro de vida, caso ele falecesse e deixasse o papagaio para trás, para comprar uma vaga em equipes da Fórmula 2 e até da Fórmula 1. Quando soube disso, seu avô entrou no meio e ligou para o banco, já que ele mesmo era dono de um banco, e falou: não empresta dinheiro para ele. O banco então voltou atrás do empréstimo, Lauda ficou sabendo disso e rompeu com o avô, nunca mais falando com ele. Ele consegue outro empréstimo, segue adiante na carreira e sua trajetória seria mítica. Fez uma prova em 71, depois da temporada inteira de 72, ainda autofinanciado, corre a temporada de 73 pela BRM, quando chama então a atenção da Ferrari depois de uma prova, acaba sendo bem recomendado por Clay Regazzoni e ao lado do bigodão começa na Ferrari em 74. Ele vence corridas nesse ano, mas quem disputa o campeonato com Emerson e sua McLaren acaba sendo Regazzoni. Mas aí em 75, Lauda assume o comando da equipe, coloca Regazzoni debaixo do braço e vence o campeonato. Muito provavelmente seria campeão em 76, mas sofre aquele acidente terrível, retornando de forma heróica apenas 4 semanas depois de ver a morte de perto. Leva o campeonato de 77 por antecipação, rompe com a Ferrari, muda para Brabham e se desinteressa da Fórmula 1, ficando alguns anos de fora. Volta em 82 pela McLaren, onde conquistaria seu último e terceiro título em 84. A Fórmula 1 e o automobilismo em geral são campos férteis para milionários, bilionários e, claro, há outros muitos nomes com muita grana que correram por lá. Mas esses que eu pesquei são os casos mais famosos. Alguns com muita grana tinham o braço e não eram então questionados. Lauda, Hélio de Angelis e Lando Norris. Já outros, como Stroll, Sargent, Latifi, Mazepin, Paolo Barilla e etc., sempre serão muito questionados. Afinal de contas,
muita coisa foi facilitada pelo monte de grana que tinham e tem. Lembra de mais algum caso que eu esqueci de listar? Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, o botão é aqui embaixo. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser entrar nos nossos canais de Telegram e de WhatsApp para receber automaticamente notificação sobre todos os vídeos que saem por aqui, os links estão aqui embaixo e automaticamente você recebe um push no seu WhatsApp ou no seu Telegram assim que eu publicar por aqui. Se você quiser apoiar esse projeto de fazer conteúdo de Fórmula 1 para vocês, essa é minha profissão em tempo integral. Clique nos botões aderir ou seja membro, o link também tá lá embaixo na descrição e você concorre a brindes, vê os vídeos em Premiere e tem prioridade de resposta nas lives. Eu voltei de viagem, já sorteei uma miniatura da Ferrari, um chaveiro da Porsche com 18 funções, caderno, além de 2 livros de automobilismo da editora Gulliver todos os meses. E tem mais brinde da viagem para sortear, além de outros que eu sigo negociando com os parceiros, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço!